Galera, tudo bem? É a primeira vez que eu tô tentando gravar isso com o microfone, então eu não faço a mínima ideia de como vai ficar esse áudio. Mas já trazendo atualizações do vlog de leitura, lendo por 24 horas, e eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo. A última vez que eu fiz foi em dezembro de 2023. Estamos em abril de 2025, ou seja, faz muito tempo. Eu estava doida pra fazer esse vídeo e principalmente pra me motivar a ler. Porque é meu próximo livro da minha TBR, no caso era a minha TBR de fevereiro. Da minha TBR de fevereiro ou março, fevereiro mesmo. O próximo livro da minha TBR de fevereiro era 1984. Mas eu estou odiando a minha edição. A edição é muito ruim. Os capítulos não são divididos. Eu esqueci como que fala das letras, das palavras, é muito pequenininha. A diagramação. A diagramação é muito pequena, então embaralha as letras. Eu, principalmente, uso óculos. Vocês sabem que eu uso óculos. Então começa a me dar muita dor de cabeça. Esse livro tá muito complicado de ler. E eu já tinha começado a ler. Eu não entendi o que aconteceu, mas do nada o vídeo pausou, então vamos continuar. Eu comecei a ler esse livro no comecinho de 2023, que foi quando eu comprei o kit. Eu comprei o kit que veio todos os livros. Veio 1984, A Revolução dos Bichos e Ensaios. Então, eu comprei o kit que veio logo os três. O que eu imaginei que fosse acontecer? Que eu ia ler um, já ia me apaixonar e ia ler o outro. Eu acho que é uma história até que interessante, mas o que não me encanta é a edição. Eu vou mostrar pra vocês, Eu achei a diagramação dele muito ruim. E é assim, em todas as páginas, tem todos os capítulos. Os capítulos só, tem uma linha aqui e capítulo 5, por exemplo, que é onde eu estou. Eu estou no capítulo 5, mas continuando. Tá um livro muito chatinho de ler, então eu queria muito gravar esse vídeo, esse desafio, teoricamente, pra eu conseguir me empolgar nas minhas leituras e voltar a ler bastante. E tem funcionado, né? Porque eu tinha lido ele uma vez, como eu falei, e eu tinha parado na página 60. Aí eu fui reler, porque eu não tava lembrando nada da história. E eu tinha dropado de novo. Falei, meu Deus, que livro chato. Só que agora que eu falei, eu vou fazer o desafio, eu vou ler sim. Eu vou ler muitos livros, eu vou conseguir sair da minha ressaca que Liberta-me me deixou. Tô conseguindo. Porque hoje eu comecei a ler na página 34. Já estamos na página 61. Porém, eu tenho que confessar que eu tô usando truque. Eu não estou conseguindo ler esse livro por muito tempo, como eu falei, que me dá dor de cabeça. O que eu tenho feito? Eu leio, só que quando começa a me dar dor de cabeça, que pega bem aqui assim, tipo nos olhos mesmo, quando começa a me dar dor de cabeça, eu coloco o audiobook que eu achei no Spotify. Não é da minha edição, é daquela edição que a capa tem cheia de olhos, e eu achei essa capa muito bonita, eu confesso. É de outra edição. Então, eu descobri que tem muito, de edição para edição muda as palavras. Como, por exemplo, o meu audiobook parou numa palavra específica, eu fui procurar no livro e não tem. Ou seja, muda as palavras. Eu tô tendo que raciocinar que palavra poderia ser. Tá bem dificinho, mas tô conseguindo. Eu tô tendo que mudar pra apelar pro audiobook quando minha cabeça dói. E no momento eu acabei de terminar o audiobook, eu acabei de terminar uma parte. E aí foi quando eu descobri que estamos na página 68. Falei 61, né? 68, que é essa parte aqui, capítulo 5. A história tá bem interessante, eu gosto bastante dessa história, porque eu não vou falar muito aqui, porque eu realmente não gosto de pegar spoiler quando eu assisto vlog de leitura, então eu não vou fazer o que eu não gosto. Mas pra dar um resumo, é o Winston, ele trabalha na Nova Fala, que é não é uma empresa, é tipo um órgão governamental do governo socialista que acontece lá em 1964 na Oceania. E aí ele trabalha em alterar fontes, revistas, alterar tudo que já foi dito e não é mais aceitável. Como, por exemplo, se o eles chamam de não é presidente, né? O grande irmão. Se o grande irmão falou uma coisa um tempo atrás que agora não é aceitável, o Winston vai lá e ele é obrigado no trabalho dele a não sei, reorganizar as palavras de outra forma, a mudar a notícia, como por exemplo, nessa parte que mostrou, ele teve que alterar uma notícia de que esse grande irmão falou para uma coisa boa, porque ele falou uma coisa que não era mais aceitável. É basicamente isso que ele trabalha e mostra um pouco da vida dele não concordando com o grande irmão nesse regime.
Mas é basicamente isto. Estamos no 40 minutos de leitura. Eu tô muito chateada porque esse livro vai demorar muito pra eu ler. Ou seja, eu acho que só vai dar pra eu ler uns 3 livros nesse desafio, porque esse livro tá me pegando muito tempo. Oi, galera, tudo bem? Eu vim atualizar vocês. Hoje já é dia 23, eu comecei esse vlog no dia 18 à noite, é o dia 23 de tarde. Mas atualizando como estamos de leitura. Estamos assim. Eu não coloquei no Scooby ainda, então eu não sei a porcentagem. Mas já lemos tudo isto. Não foi só lido, teve muito audiobook também. Eu acho que dessas páginas que eu li, que estão a 147, vamos supor que umas 80 foi audiobook. Tem ajudado bastante, principalmente que quando eu trabalho, eu gosto de assistir dorama, colocar música. Aí eu coloco o audiobook pra rolar, eu vou trabalhando e aí eu consigo ler enquanto eu trabalho, entendeu? É isso. De tempo, nós temos 1h 43 e 8 segundos. 1h 43 minutos e 8 segundos de leitura. E eu vou ver a porcentagem, mas eu falo pra vocês na próxima atualização, que eu espero que quando esteja em 50%, 60%, 70%, 80%, que a gente esteja acabando esse livro. A história é legal, mas a leitura é difícil. Acabei de lembrar que eu não atualizei a minha TBR desse vídeo. Eu lembrei disso assistindo o vídeo antigaço que eu fiz aqui no canal, vai fazer 2 anos que fiz aquele vídeo, tanto que é por isso também que eu resolvi gravar novamente 24 horas lendo. Gente, eu tava assistindo, deu uma saudade de ler Garota das Sapatilhas Brancas que eu li lá. E eu descobri também que por uma mera coincidência, porque eu não lembrava, eu falei assim que na minha TBR que eu ia tentar terminar 1984. Que sem querer é o livro que eu comecei esse vlog. Foi muito sem querer. Mas assim, atualizando vocês, eu não lembro se eu já dei atualização, mas eu tô na página 215. Da última vez que eu coloquei, eu acho que eu tava 56%. O livro não tá ruim, mas ele dá muita preguiça de começar a ler, porque eu já expliquei que ele dá muita dor de cabeça, porque a letra dele é muito pequenininha e muito coladinha. Então ele é muito complicado de ler, que você fica tipo, chega uma hora que eu pelo menos, as letras começam a embaralhar e eu não sei mais onde que eu tô, o que que eu tô lendo, eu não lembro mais nada. E aí, mas assim, eu tô gostando bastante, só falta isso aqui pra gente terminar, e é isso. Mas atualizando o TBR, esse é o livro que eu comecei, 1984, de boa. Próximo livro que eu coloquei, que no caso já tinha decidido que eu ia ler desde o começo do ano, depois de 1984, porque essa TBR, pela primeira vez eu tô seguindo certinho desde que eu planejei no início do ano. E o que eu tinha planejado era ler esse, A Influencer. Esse aqui vocês sabem, eu acho que eu já mostrei, eu já mostrei pra vocês lá num outro vídeo também, chama Alguns Dias que eu Passei Doente, alguma coisa assim. Vai ser o próximo. Ele tem, não faço a mínima ideia, vou olhar aqui, 377 páginas. Ele ainda tem cheirinho de novo, gente, ó. Ai. E ele é de suspense. E eu tava com muita saudade de livro de suspense, porque se vocês olharem na minha estante, eu não tenho nenhum suspense. Só tenho um, que é A Garota do Lago, antigaço. E eu só li 3 suspenses na minha vida. 2. Com esse seria 3. Então, eu gosto bastante de ler suspense. Então, é ele. O próximo que eu também vi no vlog de leitura, do 24 horas, gente, esse livro faz muito tempo que eu li e eu realmente li ele naquele vlog. Só que eu li e eu não absorvi nada. E eu lembrei dele, eu nem lembrava que eu tinha esse livro. Eu fui lembrar no vlog e eu percebi, eu falei, caramba, eu não absorvi nada, eu não sei do que se trata. Eu sei que eu anotei, na época eu fiquei boom, sabe, ele deu um boom na minha cabeça. Mas eu não absorvi nada da leitura e eu falei, vou reler, vou aproveitar o vlog e vou reler Crescendo com as Mulheres da Bíblia, Rebeca, vocês já sabem, porque eu já li ele. Mas eu vou reler porque eu realmente não absorvi nada e eu tô gostando bastante de ler livros cristãos e fazer anotações. Vocês sabem que eu já coloquei no vlog da mudança que eu li O Custo do Discipulado. Gente, eu tenho tanta anotação, tanta coisa boa desse livro, maravilhoso. Tudo bem que desconforme se eu também não fiz anotações.
mas eu marquei muita coisa e ele realmente me marcou a ponto de eu fiz anotações, sim, fiz abafa, fiz sim. Mas o próximo livro que eu quero ler também é cristão, nem é um livro, é tipo uma revistinha mesmo, mas tá aqui, eu vou colocar como livro porque ele fica aqui na minha estante e eu realmente nunca li. Vou aproveitar o vlog e aí eu coloco ele em algum lugar aí. Ele só tem 50 páginas e vai ser... E isso aqui vai ser bom, né? Porque Tia das Kids é bom. E por último, que eu coloquei na TBR, mas eu não sei se vai ser o último livro lido, porque eu realmente não sei como que é meu ritmo de leitura. Tem livro que eu demoro muito pra ler, agora tem livro que eu leio muito rápido, então não sei como pode ser, mas o que eu coloquei aqui é Caraval. Não tem o que falar, Caraval, eu quero muito ler esse livro, só estava esperando uma oportunidade pra ler esse livro e eu quero ler ele, é isso. Eu preciso convencer não, como que é? Confessar uma coisa pra vocês. Eu estava aqui pintando enquanto eu ouvia o audiobook de 1974. Galera, eu já tô aqui, ó. Tá vendo esse flag vermelho? É a página que eu parei. Galera, eu já tô no capítulo, eu não sei que capítulo é, porque meu livro é dividido em 3 partes, e a cada parte ele reseta. Então eu tô no capítulo 1 da terceira parte, na página 255. Que plot foi esse? Foi a primeira vez que eu surtei com esse livro, porque eu tava ouvindo o audiobook. Na hora que eu já... Meu Deus, isso vai acontecer. Eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, você sabe que eu não gosto de dar spoiler. Então, na hora que eu falei, putz, tem uma grande chance disso aqui acontecer, eu já pausei o audiobook, já parei de pintar, já peguei o livro e falei, agora eu vou ler. Galera, surtei. Surtei porque eu não estava esperando. O livro enganou não só os personagens do livro, mas a mim. Gente, eu nunca me senti tão enganada num livro. Até em livro de suspense, eu não fui tão enganada como eu fui nesse livro. Até com o Maven e o Cal. Não, foi no mesmo nível de enganação do Maven e do Cal. Então vocês já sabem o tanto que foi, porque quem já leu a Rainha Vermelha vai entender. O nível de enganação entre o Maven e o Cal foi o mesmo nível de enganação que eu acabei de sofrer com 1974. Para vocês, estamos em 4 horas, 54 minutos e 45 segundos das 24 horas. E temos o primeiro livro finalizado, George Orwell, 1984. E eu acabei essas páginas, eu só não tirei ainda, embora... Porque eu não marquei. Marcar eu até marquei. E aí tá... É isso aqui, galera. Terminamos. Aqui as páginas que eu li ontem, que foram... Não dá pra ver. Aqui, ó. Dessas até aqui, aqui eu finalizei hoje. Quanto a dar minhas considerações sobre nota, recomendação, favoritado, isso tudo vai no final do vídeo. Mas sobre história eu vou considerar aqui agora. De marcações. Só teve essas 2 marcações que eu fiz da primeira vez que eu li, que foi 2 anos atrás. E tem essa única marcação em vermelho que eu fiz nessa leitura. E foi a única marcação do livro, porque o livro inteiro ele não... Eu, pelo menos, eu não tive nenhuma emoção. Somente nessa parte, que foi quando eu fiquei... Só nessa parte, porque de resto, nenhuma emoção, nada. Então não tem muitas marcações, só tem marcação de marca-texto também, que está bem aonde aqui. Só tem essa marcação também, e tem mais algumas aqui no começo. Mas só teve marcação de marca-texto nesse livro. E eu vou deixar aqui, gente, pra eu não perder e conseguir colocar mais tarde no meu book journal aqui, atualizar as páginas lidas de hoje. Eu também tenho que colocar nota, nem passei nada pra lá ainda porque eu tava esperando pra gravar esse vídeo. Mas finalizamos o primeiro livro. Sendo bem sério, eu tô muito feliz que eu acabei esse livro, porque eu estava com ele pra ler há séculos e fazia séculos que eu não lia. Então eu estou muito feliz que eu consegui ler ele. Agora eu acho que a próxima coisa que eu vou ler vai ser esse que eu mostrei pra vocês na minha TBR. Esse aqui, que é Festas Pagãs na Vida da Criança Cristã. Porque ele é curto, ele é super rápido e
eu queria ler um livro cristão, então vai ser esse. Cinco horas, 33 minutos e 56 segundos de vlog. E o que temos, o saldo, por enquanto, é 2 livros lidos. Eu tô muito feliz, pra quem tava de ressaca e não lia nada. Acabei... Eu nunca lembro o nome desse livro, calma. Festas Pagãs na Vida da Criança Cristã. Agora foi. Terminei, teve bastante marcação. Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 marcações. Para um livro de 50 páginas, 5 marcações tá ótimo. Principalmente porque tem muita parte que eu peguei, tipo, pra mim mesma, eu sendo... Não vou falar que eu sou adulta, mas eu tenho quase 19. Galera, meu aniversário é sexta-feira, vocês acreditam? Hoje que estou gravando esse vídeo é dia 29 de abril, meu aniversário é dia 2 de maio. Eu não tô gostando disso, que minha idade tá ficando muito séria. Mas o livro é muito bom. Vamos mudar de assunto. O livro é muito bom. E eu acho que o próximo que será lido, A Influencer. Eu tava ansiosíssima pra ler esse livro. Então, é ele mesmo. Bora tirar ele e bora pra cima. Eu só preciso parar. Eu não vou fazer isso agora, porque eu tô trabalhando. Aí eu faço assim, eu trabalho, eu paro, dou um descanso e aí eu leio. E agora, A Influencer! Eu estou ansiosa pra ler esse livro, porque eu já dei uma... aqui atrás a sinopse. E pelo que eu entendi, ela tá até aqui, ó, seguida por milhares, vigiada por apenas um, vigiada por alguém. Pelo que eu entendi, é uma influencer que vai ter que lidar com um stalker. Basicamente isso. Então eu acho que vai ser bem legal. Eu só preciso dar uma pausa pra combinar os post-its com a capa, pra pegar... Como fala? Um marca-página. E é isso. Oi, galera. Testando um novo ângulo por aqui. Mas assim, trazendo atualizações do vlog de leitura. Estamos com 6 horas, 15 minutos e 44 segundos. E o saldo é A Influencer. Eu tenho atualizações já pra trazer sobre ele. Estamos na página 38, embora 38 seria a que eu iria começar, porque eu acabei de acabar a 37. E eu já tenho algumas considerações sobre ele. As considerações que eu já tenho não sei. Ah tá, lembrei. As considerações que eu tenho ele não me prendeu. Mas dificilmente um livro vai te prender nas primeiras 40 páginas. Eu tô lendo ele só pra ler mesmo, porque até agora, como eu disse, nas primeiras 40 páginas não me prendeu, mas é difícil prender nas 40 páginas? Acho que é. E o que mais? Eu acho que eu já tô conseguindo montar uma linha de suspeitos. Eu não sei nem o que vai acontecer. Mas tem uma linha de suspeito, que é o primeiro capítulo é simplesmente a mulher falando assim: aconteceu isso tudo e a culpa é minha. Só. Ela fala, conta a vida dela pra falar isso. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei com quem que aconteceu, eu não sei de nada. Ela só fala isso. Aí depois mostra o marido dela, porque eu descobri que o livro inteiro é narrado pelo marido dela. De 4 capítulos que eu li, um é dela, 2 do marido dela e o suspeito narra. O suspeito não. O que fez o assassinato, eu não sei, não entendi o que aconteceu. Mas o vilão da história narra também. Não fala quem é, só narra. Eu tô achando um livro bem confuso. E eu estou odiando o ponto de vista do marido dela. Porque tudo bem, o marido dela faz parte da história. Aí fica chato. Sei lá, porque ela é uma influencer. Ela fala assim no livro que ela mostra a vida dela como a vida dela é. Aí chega no capítulo do marido dela, o marido dela fala assim: ela é uma mentirosa, ela só conta mentiras, tudo que ela falou até agora nada é verdade. Então você fica tipo, eu acredito ou não acredito na mulher? Mas a mulher é a principal, não ele. Então, eu não sei, eu não tô gostando muito não.
Ai, eu fico sem graça aqui. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não apareço aqui. Eu só vim atualizar vocês sobre a leitura. Estamos em 7 horas, 47 minutos e 46 segundos de 24 horas. E os saldos são 102 páginas de A Influencer lida. Eu tenho muita coisa a considerar sobre ele, por enquanto eu não estou gostando. O livro, ele fica bom, aí ele fica ruim. Aí ele fica, um exemplo, ele fica 40 páginas ruim, aí 2 boas. Aí depois mais 30 ruim, aí depois mais 5 boas. Então ele tá um saco de ler. E eu fui pesquisar sobre ele no TikTok, porque eu comprei ele às cegas. Porque eu li aqui atrás. E, gente, eu juro, aqui atrás, a sinopse dele é incrível. A sinopse desse livro faria todo mundo comprar. Só que aí você começa a ler e começa a perceber que a história não tem nada a ver com a sinopse. Aí você fica tipo... Sabe? Aí eu descobri que no TikTok quase ninguém fala sobre ele. Ele é um livro que não tem muita fama. E agora eu tô entendendo por que ele não tem tanta fama. E as pessoas que falam dele só falam que ele é um thriller, que ele é até que legalzinho, que você consegue ver que a paciente começa de um jeito, que não sei o que. Só que eu não vi nada disso que o povo falou, não. Pra mim tá muito parado. Muito parado. E um thriller não começa parado. Tudo bem que os únicos livros que eu li são Mistério de 5 Estrelas e A Garota do Lago. De suspense, de thriller. Então, pra mim, na minha cabeça, esse livro ia ser muito parecido, principalmente porque ele tem 2 pontos de vista, o do marido e o dela, da principal. E na Garota do Lago também são 2 narrações diferentes, a da menina que morreu e a da investigadora. Eu imaginei que seria muito parecido e na verdade é totalmente contrário, então eu tô meia assim com esse livro ainda. Eu não tô conseguindo posicionar vocês de outros lugares, outro jeito. Mas eu acabei de gravar um unboxing da Book Prime, então tá bem legal. E eu nem mostrei pra vocês, mas eu também já guardei, então eu vou pegar meus livros escolhidos da Book Prime, porque na verdade eu não ia comprar nada. Mas aí comecei a ver, chegou a notificação assim, aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso comprar alguma coisa. Aí os escolhidos foi Ego Restaurado, do Charles Spurgeon. É um tema que tem chamado bastante minha atenção, então esse foi o escolhido. E um que eu sou apaixonada, eu não vejo a hora do lançamento, de verdade. E eu já tenho um. E eu tava tocando TikTok sobre ele e falou assim que na verdade tem que ler a primeira saga pra depois começar essa. Eu não sabia, comprei esse. Então tá falando que na ordem cronológica esse seria o 4º livro, ou seja, eu tenho um e o 4º. Mas eu também não tenho problema nenhum com isso. Sendo dessa história pra mim tá ótimo, que é Five Nights at Freddy's. Eu sou apaixonada, eu fui assistir o filme, acho que tinha um mês de lançamento quando eu fui assistir o filme. Não, um mês não, umas 2 semanas. Olha isso, gente, maravilhoso, a capa é linda. Maravilhoso, tô apaixonada. Fora que eu realmente amei. Olha a diagramação desse livro. É maravilhosa. Eu acho que eu vou acabar com isso aqui rapidinho, porque ele é fininho. Rapidinho. Principalmente esse também, ele é fininho. E olha a letra disso. É enorme. Logo, logo acaba. Mas é isso, né? Só vim atualizar vocês porque tem isso aqui pra ler. Essa bomba aqui. É isso. Oi, galera. Eu vou gravar assim no escuro mesmo. Eu tô com preguiça de levantar pra acender a luz pra gravar. Mas eu tava lendo A Influencer. Eu li por 1 hora, então temos o total de... Deixa eu ver aqui o cronômetro. Temos o total de 9 horas, 33 minutos e 37 segundos. E as minhas conclusões são que isso aqui é uma merda. Jesus, eu tô provavelmente mais que 50%, deve estar nos 57% do livro, eu não coloquei no Scooby ainda. Mas isso aqui lido, isso aqui já foi lido e tem isso aqui pra ler. Então eu já estou na página 178, seria a página que eu iniciaria, e temos
377 páginas, eu tô na 179. Isso aqui tá sendo uma tortura de ler. É uma tortura ler isso aqui. É o pior livro que eu já li na minha vida. Eu reclamei muito de quando eu li Orgulho e Preconceito, embora eu vi muitas pessoas falando muito bem e eu tô pensando seriamente em reler ele. Mas eu acho que esse aqui é o pior livro que eu já li na minha vida. Não tem livro aqui, olhando pra minha estante, não tem livro pior que isso aqui. E eu nem terminei. Eu li 1 hora. Em 1 hora não aconteceu nada. Foi só encheção de linguiça. Péssimo. Oiê, vlog, tudo bem? Gente, desculpa a minha situação, mas tá um frio do caçamba aqui em São Paulo. Eu não tô sabendo nem me direito, juro pra vocês, eu tô tipo perdida. Tô congelando minha mão, eu não consigo tocar uma na outra porque tá muito gelada. Essa tá quente e essa tá extremamente gelada, porque essa tava tipo assim. E aí essa pra fora e essa tipo coberta. Ai, entendeu? Tá muito frio. Mas eu vim atualizar vocês disso aqui. Eu disse que isso aqui é uma bomba ambulante, eu realmente acho. Eu tô na página 302. As coisas no livro estão começando agora. Na página 300, eu não estou mentindo pra vocês, gente. Começou as coisas agora. Nos 95 do segundo tempo tem acontecido as coisas desse livro. Isso aqui é péssimo, eu não indico. Nossa, eu pensei em desistir dessa leitura várias e várias vezes. Eu não indico pra ninguém. Se você quiser ler um suspense, não leia isso, porque não tem suspense, só encheção de linguiça. É um saco de ler. Que livro insuportável. Mas quanto ao timer, estamos com 12 horas, 9 minutos e 18 segundos. Isso aqui tá horrível, eu não vejo a hora de acabar. Eu espero acabar essa bomba hoje, porque se não acabar hoje... É isso. Finalmente acabei essa bomba. Finalizado. Ai, que saco. Graças a Deus. Esse foi o saldo de hoje. É só se mostrar por aqui, né? Esse aqui. Graças a Deus. Gente, olha as marcações, que maravilhosa. Não teve quase nenhuma, porque isso aqui é horrível. Horrível. Péssimo. Esse é o saldo, 13 horas, 5 minutos e 8 segundos. E eu finalmente acabei isso. E eu não sei qual livro eu vou começar, mas é isso. Graças a Deus. Vim atualizar vocês sobre as leituras desse vlog. E eu fiquei, acho que umas 2 a 3 semanas sem ler nada. Não me orgulho disso, mas fiquei. Estamos com 14 horas e 19 minutos e 56 segundos. Hoje já é o dia 13 de julho. Atualizando, eu estou lendo Caraval. Eu gravei uma ceninha, né, iniciando ele, quando eu iniciei. Tô lendo Caraval e, sendo sincera, eu não gostei. Aí eu falo, Alice, você tá gostando? Na verdade, não. Eu tô na página 26. Tudo bem que no início do livro não tem como dar uma opinião básica sobre estar gostando ou não, mas tem livros que a gente acaba gostando desde a primeira página e esse caso não é um Caraval, pelo menos não comigo. É um livro que no começo não me prendeu, eu não tô com a mínima vontade de ler. Não introduz a gente direito na história, pelo menos não sei se todas as edições são assim, porque a minha edição, aquelas edições bem baratinhas que você encontra em feiras de livro, e ela não tem nem orelha. Eu não sei se todas as edições têm essas cartas aqui, mas foi um saco ler essas cartas, e são acho que 5, 7 cartas, e foi um saco ler só essas cartas. Então foi bem blé. Estando na página 26, eu não sei se vai ser um livro que eu vou gostar, mas eu sei que tá sendo um livro de fácil leitura, porque olhando assim, olha, eu já avancei bastante. Então, é isso, eu tô ligando vocês. Ah, eu também não contei pra vocês, mas depois que eu acabei A Influencer, eu acabei outro livro também, que eu vou acabar deixando aqui. Eu li esse livro aqui também. Então, ele foi muito legalzinho. Foi, tipo, bem legalzinho, assim. Tirando as partes que tem pouca história.
a história desse livro, ele é muito curta. Muito curta e foca mais nos personagens do que na história, então sei lá, mas no final eu conto pra vocês as notas de tudo, né? Mas é isso, eu tô lendo Caraval e eu não estou gostando. Só vim dizer que estamos em 14 horas, 33 minutos e 24 segundos. E eu estou na página 34 de Caraval e eu já descobri todos os plots do livro. Eu já descobri... Que ódio. Não que eu falei, ai Alice, eu não vou falar, ai eu descobri todas as plots do livro, porque eu nunca li. Então eu não sei os jogos, eu não sei a magia, não sei o mundo. Eu sei que é uma fantasia, uma distopia com um mundo diferente do nosso, mas eu não sei exatamente. Mas eu já descobri 2 plots do livro na página 33. Eu tô extremamente decepcionada. Esse livro foi bem de descobrir os plots. Ai, que ódio. Eu não vou dizer que eu tô 100% recuperada, porque eu não tô. Não é um livro triste. Não é um livro emocionante, mas eu me emocionei. Ai, que ódio. Eu não vou ficar pensando muito na história, porque senão eu já vou chorar de novo. Mas eu vou falar, eu li esse livro aqui. Tudo começou com Prime Day, tá com aquela promoção do Kindle Unlimited por 3 meses gratuitos. Eu falei, vou assinar os 3 meses gratuitos. E eu encontrei uma continuação de um conto que eu li há 2 anos atrás. Eu li esse conto 2 anos atrás. E foi um conto incrível. E aí eu falei, gente, eu não acredito, eu não sabia que a autora tinha escrito uma parte 2 do conto, porque o conto realmente é muito bom. E aí dá muita raiva, porque é um conto que chama Durante a Dança. E aí literalmente mostra o diálogo dos personagens durante uma dança. E aí eu acho esse livro, Durante a Dança, eu até li no último vlog de leitura de 24 horas. Ele tá lá. E aí eu me apaixonei por aquele conto e eu fiquei muito brava, porque a autora só tinha escrito Durante a Dança. Eu descobri que ela fez esse outro e falei, vou ler. Pra quê, gente? O personagem principal é um amorzinho. Eu me emocionei pra caramba no final, porque acontece uma coisa. Eu não vou falar mais nada, porque senão vai ser muito spoiler, porque é um conto de 80 páginas. Mas eu já conto como um livro, porque eu sinto como se estivesse lendo um livro. Pra mim é a mesma emoção de estar lendo um livro. Então eu conto como um livro lido. Mas que conto, gente, com certeza 5 estrelas e favoritado. E atualizando vocês o tempo, aqui temos 15 horas, 43 minutos e 55 segundos. Eu li aproximadamente por 1 hora. Em 1 hora eu terminei essas 80 páginas de conto. E eu acho que eu queria mais. Isso dá raiva, porque é engraçado que no meio da história é tipo um narrador contando a história. E o narrador tem falas. E aí o narrador parece tipo, eu fui obrigado a contar essa história, eu não queria continuar essa história, mas eu quase sofri um ataque pra continuar essa história. A raiva é que no final, no final do conto, o narrador aparece e ele fala, agora é o fim, não tem mais história, eu não vou mais narrar essa história, realmente é o fim. E eu tava chorando, eu falei, não, é o fim, isso não pode ser o fim, é muito fofo pra ser o fim. Era o fim e eu estou aqui decepcionada que é o fim, porque eu queria mais. Oi, gente, tudo bem? Faz muito tempo que eu não atualizo esse vlog, né? Eu sei. Tanto tempo que eu mudei o corte do cabelo, mudei a cor do cabelo. E é isso, acontece, a vida é assim. Eu vou colocando as datas, né, de quando eu estou gravando essas cenas, porque eu não faço a mínima ideia de quando foi a última vez que eu gravei. De verdade, eu não faço a mínima ideia. A única coisa que eu tenho certeza é que foi sobre esse livro aqui, Caraval. Eu continuo na mesma página em que eu estava porque eu simplesmente não gostei da história. Eu estou na página 34 e eu não estou gostando nem um pouco, então não tô conseguindo
seguir com ele. Meu olho tá assim, gente, por causa do rímel. Eu tomei banho, o rímel não quer sair. Se meu olho tiver um pouco escuro é por causa disso, tá? Mas atualizando em questão às 24 horas, estamos com 16 horas, 2 minutos e 22 segundos. Com um total de alguns livros lidos, porque o que acontece é que enquanto eu não queria ler Caraval, eu acabei lendo alguns outros livros pelo Kindle. Inclusive eu assinei o Kindle Unlimited na última promoção que a Amazon fez. Eu acabei assinando, inclusive vai acabar. E eu nem tô aproveitando, gente, juro pra vocês. Mas para explicar, toda vez que eu queria ler algum livro, eu olhava pra minha estante e eu lembrava que eu tinha começado Caraval. Só que eu não quero ler Caraval. Eu olho pra ele, ele olha pra mim e eu falo, não quero. Ele não despertou nenhuma vontade em mim ler. Todo mundo fala todo mundo fala tanto que é tão bom. Que eu queria ler, mas eu olho e fico, gente, não tem vontade. Principalmente porque eu já sei com quem as duas personagens vão ficar, eu já sei tudo basicamente, sabe? Eu não li, eu não sei a história, mas eu já sei basicamente as peças principais, então pra mim não tem tanta graça. Eu não estou conseguindo ler. E aí toda vez que eu queria ler algum livro e eu não gosto de começar livro físico enquanto eu não acabo o que eu já estou lendo. Ou seja, se eu estou lendo Caraval, eu não consigo pegar nenhum outro livro da minha estante sem acabar Caraval. Então toda vez que eu queria ler algum livro, eu ia pro Kindle. Eu acabei lendo acho que uns 2 a 3 livros depois de Caraval. Acho que é isso. Eu vou deixando todos aqui. Verdade, eu mostro pra vocês e depois no final eu dou minha nota. Todos os livros que eu acabei lendo estão aqui. Eu não vou falar o nome deles porque eu não faço a mínima ideia. Agora eu não lembro quais foram. Mas eu li. Isso é que importa, dando saldo de 16 horas. Aqui, 2 minutos mais ou menos. E eu tenho que ler. Mas esse livro aqui não me deu nenhuma vontade de ler. Meninas, tudo bem? Essa é a skin que vocês vão ter hoje. Eu estava assim, arrumadinha, toda de lente. Tirei. Porque na verdade eu já ia dormir. Eu fiquei na dúvida se eu lia. Eu não gravei pra vocês. Mas o que aconteceu Peraí que eu vou entrar aqui. 19 horas, 38 minutos e 28 segundos de leitura. E eu não lembro exatamente em que livro eu parei de contar aqui pra vocês. Eu nem sei exatamente se eu mostrei todos os livros. Porque eu acho que Ego Restaurado eu também não fiz a ceninha. Porque eu só decidi ler e li. E aí eu não lembro exatamente em que livro que eu parei de contar aqui pra vocês. Mas eu tô aqui com todas as minhas listas de livros lidos do ano, que são bem poucas. Mas eu vou me encontrar e eu conto pra vocês quais foram os livros lidos até agora, tá? Peraí. Me encontrei. Eu não vou contar a nota e nem o que eu achei de cada um deles agora, tá? Isso vai ficar pro final do vlog, do vídeo. Porém, é do vlog, né? Isso vai ficar pro final do vlog. Porém, agora eu vou recontextualizar vocês com todos os livros que eu li até agora, porque eu não sei se eu deixei de contar algum pra vocês. Provavelmente eu deixei de contar um monte que eu li pelo Kindle. Então eu vou falar agora. O primeiro livro que eu li foi 1984, vocês acompanharam. E aí depois veio Festa Pagãs na Vida da Criança Cristã, vocês também acompanharam. A Influencer, vocês acompanharam aquela sofrência pra ler, vocês acompanharam. Aí veio o Algoritmo da Atração, esse eu não contei, acho que se eu contei foi bem por cima, bem rápido, acho que uma cena assim no máximo. Então tem Algoritmo da Atração. Depois da Dança, acho que eu contei também, eu devo ter contado assim bem pouco também, porque ele eu li numa noite. Eu literalmente falei, vou ler e li. Li numa noite assim. Aí depois veio o Amor na Loja de Chocolates, Final Feliz. Aí Natal com Santa, esses foram os livros lidos. E agora eu tava lendo Caraval. E vocês sabem, eu acho que eu também falei que eu tava lendo Caraval. E eu simplesmente detestei Caraval. E eu dropei nas primeiras 30 páginas e eu perdi a vibe. Eu perdi totalmente a vibe e eu falei, eu não quero ler fantasia. E eu tava lendo muito romance, porque a maioria desses últimos, todos esses últimos que eu li foram romances, menos Ego Restaurado, né? Então eu falei, não tô muito afim de ler romance, e muito menos fantasia e muito menos Caraval, porque eu já descobri os plots, eu já descobri os personagens principais. Eu acho que tudo que tinha pra descobrir no primeiro livro, eu sem querer já descobri.
Então eu não tava muito na vibe de ler Caraval. E aí peguei FNAF no Favores de Fazbear, que é o primeiro. E aí eu tava muito ansiosa porque lançou o jogo novo. E eu assisti o jogo novo e do nada eu comecei a ficar viciada na série de novo. Eu comecei a assistir todos os novos jogos, eu comecei a assistir um monte de teoria. E aí cresceu uma vontade enorme de ler ele. Eu acabei correndo, ego restaurado pra ler ele. Tanto que eu gravei um vídeo pro meu TikTok, só que o meu TikTok é secreto, então eu não vou contar pra vocês. Mas eu tenho um livro, mas eu tenho um TikTok literário, só de livros. E eu não vou falar aqui porque ele eu uso uma conta secreta, embora os meus vídeos viralizaram. Mas era pra ser uma conta secreta. Eu gravei só um videozinho curtíssimo pra lá, iniciando ele, assim, a leitura dele. Mas eu iniciei ele, eu pretendo, né, iniciar. Esse aqui eu achei engraçado que como as páginas iniciais são pretas, eu tive que colocar toda essa parte que eu gosto dos flags atrás, na última página. Mas eu achei muito legalzinha essa dinâmica, eu nunca tinha feito isso. Mas é ele que eu vou ler agora e provavelmente, talvez, não sei, talvez esse seja ou o último ou o penúltimo livro desse vlog. Ah, eu lembrei agora! Eu também tô lendo outro livro. Eu tô lendo um livro de romance cristão pelo Kindle. Então pode ser que eu intercale nos dois. Eu vou deixar a fotinha dele aqui. Estou lendo esse livro também no momento. Eu comecei ele ontem, eu tava fazendo meu cabelo. Eu tava lá no cabeleireiro lendo ele é muito legalzinho. Então talvez esses dois sejam os dois últimos livros do vlog. Ou talvez, eu não sei, né? Depende de como vai ser meu ritmo de leitura. Mas talvez esses sejam os dois últimos livros do vlog. E é isso, vou começar Pavores de Fazbear e terminar o que eu comecei, que eu não lembro o nome dele, mas vocês já viram. É isso. Nossa, eu tô acabada, né? Por que eu não me gravo quando eu chego do trabalho ou antes de sair, que eu tô melhor que eu tô agora? Credo, eu tô fazendo minha segunda janta. Não, tô falando que eu tô gravando tão horrível. Por que eu não gravo quando eu tô arrumada? Que você gosta. Ah, mas só pra atualizar o vlog que estamos, graças a Deus, porque eu não aguento mais esse vlog. Nada contra. Mas é porque já vai fazer uns 6 meses que eu tô nele. Eu fiz de novo, eu fiz de novo. Eu consegui fazer de novo, eu consegui. 23 horas, 42 minutos e 13 segundos de leitura. E eu não lembro mais quais livros que eu já atualizei. Só sei que eu acabei Ego Restaurado, Amor em Tempos de Perigo e eu acabei de finalizar hoje Five Nights at Freddy's. Temos mais um livro finalizado e com todos esses livros ficamos esse saldo. E o último livro que eu vou ler agora é Incendeia-me, porque eu comprei o Unifica-me, que é o conto entre o 1 e o 2 e o 2 e o 3. E eu não sei se eu espero pra ler o primeiro conto. Então eu vou ler alguma coisa pelo Kindle. Só que se eu ler alguma coisa pelo Kindle, eu vou ter que contabilizar aqui. Eu queria muito começar a Incendeia-me aqui. Mas é isso, eu vou ler provavelmente alguma coisa pelo Kindle, porque o meu livro chega amanhã e eu não vou estar em casa, eu vou estar no trabalho. Só que eu também não vou pegar ele de noite, eu vou pegar ele lá pela meia-noite. Enquanto isso, eu já vou ter lido, indo pro trabalho, já vou ter lido no horário de almoço, já vou ter lido voltando pra casa, ou seja, já completarei esse vlog. É isso, gente. Eu terminei FNAF hoje e o saldo é 23 horas, 42 minutos e 13 segundos. É isso. Oi, gente, tudo bem? Vim finalizar esse vídeo. Ó, total, o cronômetro está como 24 horas, 13 minutos e 26 segundos. Esse é o total. Acabou passando um pouquinho, porque eu tava finalizando o livro. Então eu falei, deixa rolar até eu finalizar. E chegamos nesse total. Agora eu vim contar pra vocês o saldo de livros lidos, que eu falei que eu ia fazer isso. Que eu falei que eu também ia dar nota. E ia contar um pouco o que eu achei sobre cada livro. E é isso que eu vim fazer agora. De livros físicos, o total foi estes. E tem um abandonado.
Caraval foi abandonado. Eu tentei ler ele nesse vlog, mas não rolou. Ele foi abandonado, mas eu vou somar ele na quantidade de páginas que eu li no final, quando eu for somar todas as páginas lidas, tá? Mas vamos começar com a ordem dos livros, quais foram lidos e as notas. O primeiro livro lido foi 1984, de George Orwell. Dessa edição aqui é da Pé da Letra. Eu achei ela muito bonita, embora eu não sou muito fã da diagramação dela. Eu realmente não curti muito. Tanto que vocês sabem que eu mais ouvi audiobook do que consegui ler ele físico. De marcações, ele ficou bem pouquinha marcação, porque realmente não é um livro que eu falei, nossa, que, sabe, não foi um livro que eu li amando, eu li mais por saber que ele é um clássico que sempre cai em vestibulares e provas assim. Então, teve 1984 de George Orwell. Ele ficou com 4 estrelas, porque no final eu acabei gostando da história, me prendeu bastante. Como eu disse, a diagramação eu realmente não conseguia ler, me dava dor de cabeça de verdade. E a dor de cabeça só passava com remédio, então realmente dava dor de cabeça. Então eu não consegui ler ele, mas eu ouvi no audiobook e ele foi maravilhoso, eu amei. Assim, ele ficou com 4 estrelas porque eu detestei o final. Na minha cabeça, o final seria o protagonista fazendo uma bela de uma revolução. E na verdade, ele só teve que viver daquele jeito. E eu fiquei tipo... Eu coloquei muita expectativa num final revolucionário e não foi. Foi... Sabe? Então, 4 estrelas. O próximo livro foi Festas Pagãs na Vida de uma Criança Cristã. Acertei o nome aí, foi grande. E ele ficou com 5 estrelas, eu gostei bastante. Ele teve muita marcação, não sei se vai dar pra ver, agora deu. Ele ficou com muita marcação, ele é bem pequenininho, então eu acabei lendo ele um dia, se não me engano. E eu gostei bastante, descobri muitas coisas que eu não sabia, assim, de aprofundar mesmo. Descobri a origem das festas pagãs, assim. Mas eu gostei bastante, ficou com 5 estrelas. O próximo foi o mais temido de todos. O mais temido, o Castigo do Monstro, foi isso aqui. A Influencer, que livro péssimo. As marcações dele ficaram assim. Ele ainda teve algumas, porque no começo eu realmente estava animada pra ler ele. Então a maioria das marcações são no começo, onde eu estava tipo bem animada. Só que chegando na história, é assim. Aqui é legal. E aqui a história fica toda parada. E aqui volta a ser legal. Então, todas essas páginas aqui é desnecessárias, é chato, é insuportável de ler. Você lê, eu li pelo menos, né? Eu li por ler, não estava gostando, eu só li pra terminar, sabe? Porque eu não gosto de dropar livro e de abandonar, de verdade, eu detesto. Então, eu só li por ler. E ele ficou com 0,5 estrelas. Ou seja, meia estrela. Porque eu falei, gente, dar 0 estrelas é muito ruim. E eu não queria dar 0 estrelas pra algum livro. Então eu falei, vamos dar meia estrela. Então ele ficou com meia estrela. Depois da Influência teve este livro, Algoritmo da Atração. Eu não fui muito uau com ele, mas ele me prendeu bastante. Então ele teve 3 estrelas. Depois, gente, eu assinei o Kindle Unlimited no meio desse vlog, por isso que teve bastante livro pelo Kindle. Foi essa coisa perfeita e maravilhosa que é Depois da Dança. Gente, eu já tinha lido esse livro, acho que no mesmo vlog de 24 horas que do último vlog que eu fiz. Gente, que livro perfeito, maravilhoso. Eu sou apaixonada nesse livro. E eu fiquei muito feliz quando eu achei a continuação, porque eu tava louca, eu chorei muito. E ele ficou com 5 estrelas de favoritado, porque é incrível, eu recomendo pra todo mundo. Depois desse livro eu li este aqui, é Amor na Loja de Chocolates. Na verdade, eu namorava ele há séculos pelo Scooby. Eu tava rodando o Scooby e eu achei a capa dele muito bonitinha. E eu salvei. E eu não sabia que tinha no Kindle, sabe, nem olhei. E aí eu tava rodando no Kindle e como eu falei que eu que eu assinei o Kindle Limited, eu achei, falei, nossa, aquele livro que eu salvei no Scooby, vou ler. Eu não gostei muito, tipo, nossa, que livro, não foi, nossa, que livro maravilhoso, mas foi um livro bom. Ele ficou com 4 estrelas, eu acho que, eu não lembro por que foi 4, acho que, já sei,
porque tudo aconteceu muito rápido, não teve desenvolvimento. Foi um conto, é um livro de poucas páginas, deve ter o quê? No máximo 120 páginas. Então é um livro rápido. Mas eu queria um pouco mais do desenvolvimento dos personagens e foi muito tipo, foi, casou. Não, é isso. Depois também teve uma coisa terrível, que foi este livro, Final Feliz, que de feliz não tem nada. Não é um livro legal de se ler, não é um livro feliz, pelo menos eu não gostei. No Scooby, nas avaliações, tinha muita gente elogiando, falando, nossa, que livro incrível, perfeito, e eu tipo... Eu esperava que a protagonista tivesse um final feliz, e não foi. Então, por isso ele acabou ficando com 2 estrelas, porque eu realmente esperava uma coisa e na verdade foi pro outro caminho totalmente diferente. O próximo que eu li foi este, que é Natal com Sant. Eu não sei falar esse nome. Ele é a mesma coisa do livro anterior. Eu achei no Scooby, achei bonita a capa, achei no Kindle e li. No final ele também ficou com 4 estrelas, porque mostrou bastante. Eu realmente gostei da história, mas 4 estrelas. Não foi uma história uau pra mim, sabe? O próximo livro que eu li foi Ego Restaurado, de Charles Spurgeon. Ele foi maravilhoso, ele também teve bastante marcação. Ele foi perfeito. Eu só não dei 5 estrelas pra esse livro porque eu esperava que ele fosse por um tema e ele também foi pra outro tema. Então eu acho que nesse vlog eu coloquei expectativas em lados muito errados. Se eu colocava a expectativa que o livro ia pra cá, eu colocava a expectativa que o livro ia pra cá, sabe? Eu tenho um desencontro com os livros. Eu esperava que ele fosse falar de um tema, no final ele acabou abordando outro, mas o livro também é muito bom, foi fácil de ler, ele foi extremamente rápido, por ele ser um livro curto também, mas ele foi gostoso de ler, sabe? Deu pra ler. Então ele ficou com 4 estrelas. Depois que eu li Ego Restaurado, na verdade eu estava lendo os dois juntos, um pelo celular, Kindle, e o outro físico. Eu tava lendo Amor em Tempos de Perigo. Gente, esse livro me prendeu tanto que eu não queria parar de ler. O final eu li, assim, tinha que fazer as coisas, eu tava querendo ler, tanto que eu fui dormir quase 2 horas da manhã pra terminar esse livro, porque ele é maravilhoso, ele prende muito, a gente quer saber o mistério, porque ele é um livro de suspense com romance, então a gente quer saber o mistério, a resolução ali do suspense, a gente também quer ver o casal ficando junto. Foi maravilhoso e ele foi outro livro que eu dei 5 estrelas e favoritado, porque 5 estrelas é perfeito, maravilhoso, 0 defeitos, sabe? Depois eu li... Esse aqui eu tava muito ansiosa pra ler. Eu tava querendo ler ele desde agosto. Desde finalzinho de agosto. E aí eu tava lendo Caraval. E esse foi um dos motivos de eu ter abandonado Caraval. Porque tava me prendendo. Eu tava me forçando a ler Caraval e eu não queria. Eu estava me forçando a ler Caraval, porque todo mundo fala que ele é maravilhoso, né? Eu tava me forçando a ler Caraval sem querer. E aí eu não conseguia passar, eu pegava pra ler Caraval e aí eu já ficava entediada e mexia no celular. E aí isso deu uma travada nas minhas leituras, porque como eu tinha que ler Caraval, na minha cabeça eu tinha que ler Caraval, Então eu parei de ler. E aí eu tava lendo Caraval. E aí eu falei, vou parar de vez com Caraval e aí vou seguir. E aí foi quando todas as minhas leituras desenrolaram, eu finalmente consegui finalizar esse vlog. E desde que eu tava lendo Caraval, antes mesmo de Ego Restaurado, eu queria muito ler esse livro, que é Five Nights at Freddy's, Pavores de Fazbear. Gente, esse livro são contos, mas que contos! No começo, eu fiquei um pouco decepcionada quando eu percebi que eram contos. Eu não sei porquê, mas eu não sei se aqui fala que são contos, fala aqui atrás, ó. Mas eu não tinha lido, eu não tinha visto que eram contos. Eu achava que tudo ia ser sobre essa história. Porque a capa é de um dos contos. E eu achava que o livro inteiro ia ser sobre esse conto. E não é. São 3 contos. Então quando eu vi que era um conto, eu fiquei um pouco decepcionada. Tanto que eu acho que eu não li ele por um tempo. Eu fiquei focada em Amor em Tempos de Perigo. E aí, sabe, eu dei uma... Ai, que saco, é conto. Só que depois que eu parei pra ler, eu li um conto por dia. Ou seja, eu finalizei esse livro. Se não fosse, se eu não tivesse dado essa parada, essa desanimada depois que eu terminei o primeiro conto, eu teria acabado esse livro em 3 dias. Porque eu li um conto em cada dia, os 2 últimos contos, são 3 contos. Eu li um conto, dei uma parada, depois eu voltei nos outros 2. E esses outros 2 eu terminei em 2 dias, ou seja, eu li um conto em cada dia. Foi maravilhoso, foi fácil de ler, a diagramação dele também é
maravilhosa e ficou com 5 estrelas, até porque eu já sou apaixonada nessa saga e não tinha como eu não gostar do livro. E esse vlog se finalizou enquanto eu lia 12 Dias pro Natal. Esse conto, ele é maravilhoso e foi nele, justamente nele, que o tablet, que eu não sei se vai parar, tá ali, que o tablet acabou rolando e passando um pouco mais do tempo, porque eu tava lendo 12 Dias pro Natal. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, eu me apaixonei e aí eu não tava conseguindo parar também, e aí eu falei, deixa o timer rolar que eu vou terminar esse livro. Ele ficou com 5 estrelas, eu só não favoritei porque no começo eu tava com um pouco de raiva dos personagens, então eu tava pensando seriamente em dropar esse livro, mas aí eu falei, não, vamos tentar, vamos dar uma segunda chance pros personagens, e aí foi que foi, a leitura foi que foi. Os personagens no começo, eles realmente são um pouco irritantes, mas depois que você vai começando a conhecer, assim, eles e desenvolver, gente, é maravilhoso, esse livro é muito bom e ficou com 5 estrelas. E é isso, gente, esse foi o vlog de leitura de 24 horas. Eu consegui fazer de novo, fiz um vlog de leitura que era pra ter somente 24 horas, durarem meses, e eu vou estar colocando até, né, vocês viram, né, que eu coloquei os meses, as datas aqui de quando eu tava gravando os takes. Teve muito take que eu não gravei no final e eu até peço perdão porque eu estava lendo no trabalho. Então eu fico com um pouco de vergonha de gravar no trabalho e eu não vou gravar no trabalho ainda não. Então quando eu estava lendo no trabalho eu acabei não gravando pra cá. Mas é isso, gente, durou meses esse vlog, mas finalmente consegui terminar. E é isso, tchau, até o próximo vídeo!